Você sabe como lidar com a birra de uma criança pequena? Sabe aquela criança que quando você entra num mercado, por exemplo, para comprar alguma coisa, a criança faz aquela birra de se jogar, de rolar no chão, de abrir o berreiro? Isso se torna um tanto quanto constrangedor para alguns pais. Mas nesse vídeo eu gostaria de apresentar para vocês algumas estratégias aí para lidar com a birra do seu filho. Fica aqui até o final deste vídeo que eu irei te ajudar. Seja muito bem-vindo ao canal Pensar e Sentir. Eu sou a psicóloga Ellen Varge, sou especialista em saúde mental e psicopedagogia. Neste vídeo você irá aprender alguns passos significativos para lidar com birras infantis. Isso é muito comum no nosso dia a dia. Quem tem crianças aí pequenas sabe do que eu tô falando. Mas antes, deixa sua curtidinha aqui, tá? Você ajuda muito no engajamento do canal. Você pode também nos ajudar compartilhando o vídeo, fazendo um comentário, então seja muito bem-vindo. A birra do seu filho é um comportamento extremamente comum, você sabia? Porque é a única forma que a criança tem de expressar os próprios sentimentos, de demonstrar o que ela de fato quer. E a birra pode surgir em qualquer momento, basicamente em situações inesperadas. Sendo assim, a birra é um sinal de insatisfação, de irritação, de raiva que a criança sente e a única forma que ela tem ali de expressá-la. Como a birra ocorre? Ela ocorre em formato de explosões de raiva. Muitas vezes a criança esboça comportamentos de insatisfação, comportamentos de desafio para com os pais. Se caracteriza também por uma crise de choro recorrente, a criança não consegue parar e torna-se ali para os pais uma situação muitas vezes constrangedora. A criança sente que perdeu alguma coisa, ela precisa recuperar essa coisa e logo ela faz de tudo para chamar a atenção dos pais e aí vem aquele excesso de birra. A birra pode ser caracterizada por gritos, socos, chutes, demonstrações de comportamento bastante exagerados por parte da criança. Muitas prendem a respiração, ficam vermelhas, endurecem os membros, quebram coisas para de fato demonstrarem essa raiva e essa insatisfação toda. Aí os pais perguntam, mas como eu lido com situações como essa, já que pode machucar a criança, pode trazer constrangimento em locais públicos? E aí, o que eu faço? Ellen, por que isso acontece? Eu gostaria tanto de entender todo esse processo comportamental do meu filho. Mas por que a birra do seu filho acontece? A birra do seu filho é mais comum quando ele está aí em torno de 1 a 3 anos de idade. Somente essa fase em que a criança começa a desenvolver algumas habilidades sociais. Antes dessa fase, a criança ainda está percebendo seu ambiente. Quando ela começa a participar desse processo social de adaptação ao meio, ela começa a demonstrar frustrações e insatisfação, justamente para que haja uma adaptação. É difícil para a criança manter o controle quando ela está frustrada. Então esse é um mecanismo que ela utiliza para demonstrar sua frustração, sua insatisfação diante de um não, por exemplo, diante de algo que ela não pode ter naquele momento. Nessa fase também, as crianças querem se sentir mais independentes, só que ao mesmo tempo elas não têm nenhuma segurança para tal e agem dessa maneira. É nessa idade que a criança começa a entender que ela não tem capacidade de mudar o mundo sozinha, que ela não tem capacidade de fazer as coisas acontecerem do modo dela. Sendo assim, a birra torna-se um comportamento comum em todas as crianças. Ela está tentando se adaptar ao meio, ela está tentando entender que aquela frustração é necessária. Só que o que ocorre é que muitas vezes os pais não sabem lidar com esse momento da vida da criança e acabam prejudicando o processo de desenvolvimento. Eu vou explicar para vocês como é que os pais muitas vezes agem de forma negativa, promovendo aí comportamentos contrários ao esperado e quando os pais podem efetivamente atuar de forma coerente com a criança, obtendo resultados esperados. Por exemplo, tem crianças mais velhas que passaram dos 12 meses aos 3 anos de idade e continuam fazendo birras. Por que essas crianças fazem birras? Porque ao se sentirem frustradas, os pais logo reforçam a criança com o comportamento desejado, ou seja, ela entende que todas as vezes que fizer uma birra, o pai vai de fato trazer para ela o que ela deseja, o objeto de desejo. E isso torna a criança, educa a criança de certa forma a permanecer em um comportamento futuro de
reações de birra, e isso prejudica muito o processo de desenvolvimento, principalmente na fase adulta, em que a primeira frustração que ela tem, ela se sente negativamente afetada, afetando sua personalidade, seu modo de lidar com o mundo. Então, os não são necessários. As punições são necessárias. Mas quais punições, Ellen, eu posso aplicar? O que eu posso fazer, então, nesse processo? Primeiro, eu queria falar com vocês quais são as situações que promovem a birra do seu filho. Por exemplo, situações novas com as quais a criança não consegue lidar. Vamos supor que chega uma criança nova no ambiente dela, e você pega o brinquedo dela e entrega para aquela criança. Logo, a criança não entende isso e começa a fazer uma birra. Isso é uma situação nova. Emoções fortes como raiva ou medo também podem desencadear a birra. Por exemplo, a criança vai para um determinado local, ela quer muito aquela coisa, um brinquedo, por exemplo, e a mãe não tem condições de comprar aquele brinquedo naquele momento. A criança, pelo excesso de raiva, ela demonstra a sua insatisfação por meio da birra. Ellen, o que fazer então para tentar diminuir as birras do meu filho? Todo excesso ou toda restrição pode provocar na criança mudanças drásticas no comportamento. Então, nessas dicas que eu vou dar para vocês agora, eu gostaria de demonstrar para vocês justamente estratégias efetivas para que a criança com birras possa ser aí educada de uma forma mais coerente com a necessidade dos pais e com os processos de desenvolvimento dessa criança. Primeiro, ao identificar uma birra, converse com o seu filho sobre o que ele está sentindo. Tente atuar. Quando for uma criança pequena, por exemplo, tente identificar o sentimento a partir das expressões faciais e nomeie esse sentimento para a criança, para ela começar a entender a partir das percepções internas. Nós chamamos isso de teoria da mente, é quando a criança começa a entender tudo que está ao seu redor internamente e começa a nomear. Essa nomeação é muito importante porque a criança precisa entender o que ela está sentindo. Por exemplo, vamos supor que a criança joga o brinquedo pela janela. E aí você logo fala: filho, você jogou o brinquedo pela janela porque você está zangado. Então você nomeou o sentimento para a criança começar a entender. E essa frustração tende a reduzir a partir do momento que ela entende o que ela está sentindo. Identifique também os gatilhos que desencadeiam a birra do seu filho. Vamos supor que todas as vezes que vocês vão ao shopping, seu filho faz birra ali. O que você vai fazer então? Antes mesmo de sair, você vai promover ali um momento de sono, um momento de descontração, dê um lanche para a criança. Tente fazer com que a criança se sinta acolhida antes mesmo de sair. Mas caso a criança faça birra ali, o ideal é você não entregar o objeto de desejo. O ideal é você ter firmeza diante das suas próprias atitudes para com o seu filho. Para que esse excesso possa ser compreendido, nomeie o sentimento de raiva, nomeie o sentimento de frustração para ele, para que ele possa entender. Então é um processo de compreensão social, compreensão de habilidades sociais, compreensão de emoções diante aí dessa organização da construção social. Muitas vezes os pais não reconhecem os sentimentos do filho. Então outra dica é reconheça esses sentimentos. Vamos supor que a criança esteja com você tomando sorvete, logo a bolinha de sorvete cai no chão e ele começa a fazer birra. Logo você pode dizer: nossa filha, é muito ruim quando o sorvete cai no chão. O que você está sentindo? Ouça naquele momento o que a criança tem a te dizer e ajude-a nesse processo de administração das próprias emoções. Outro aspecto é a rigidez. Muitos pais, eles usam uma entonação muito firme, muito rígida. Isso acaba deixando a criança mais estressada. Use uma suavidade na voz para tentar ouvir, para tentar entender. Se preciso for, agache um pouquinho, fique na altura do seu filho para que você possa olhar nos olhos dele, para que ele possa entender o que você tem a oferecer naquele momento, que é a compreensão dos sentimentos dele. Porém, existem casos em que, mesmo aplicando métodos específicos para com as crianças, os pais não obtêm resultado. Nesse caso, é interessante uma visita a um profissional, a um psicólogo, que ele possa orientá-lo e desenvolver estrategicamente ali métodos para trabalhar com essa criança. Existem alguns transtornos, como o TOD, por exemplo, que é o transtorno opositor desafiador. Quando identificado o transtorno, a criança deve passar sim por terapia para entender até que ponto
esse processo de desafio, de oposição, tem afetado a vida social dessa criança mais velha, por exemplo. E isso afeta uma vez que a criança se opõe às regras, uma vez que a criança desafia os pais, desafia os professores, desafia as pessoas mais velhas ao ponto de trazer grandes danos aí para a sua vida social futura. Identificado logo de início esses excessos de birra, sendo tratado com o psicólogo, a criança tende a reduzir e nós obtemos com efetividade uma melhora nesse comportamento da criança. Uma coisa muito importante é deixar o seu filho encontrar uma solução para determinado problema. Se o problema do seu filho é dividir um brinquedo, dividir um lanche, geralmente é na fase egocêntrica dos 2 anos de idade, 2 anos aos 3 anos, ele pode falar: mamãe, eu não quero dar a boneca, não quero dar o carrinho, não quero. Não é meu, ele vai usar sempre essa expressão, meu, né? Algo mais egocêntrico mesmo. E é hora de você falar: mas e se vocês brincarem juntos? Não precisa você nesse momento entregar. Brinque sozinho aí com seu coleguinha e aos poucos a criança começará a entender a necessidade de partilhar. Mas ele precisa entender que aquele sentimento que é ciúme é algo que está internalizado no egocentrismo, faz parte da psique da criança esse processo. Mas os pais clarificando isso, torna-se muito mais fácil para a criança entender o sentimento, tentar mudar. E para finalizar, eu gostaria de dizer para vocês valorizarem os acertos. Todas as vezes que as crianças diminuírem as birras, parabenizem-na, abracem seu filho, diga: muito bem, é isso mesmo, você está indo bem, meu filho. É assim mesmo que eu gosto de ver. Todo reforço promove gradativamente novos comportamentos desejados. É a partir de um bom reforço que nós obtemos aí respostas bastante desejadas por parte dos nossos filhos. Eu espero ter ajudado vocês, papais e mamães, com este vídeo. Ajude aí compartilhando. E eu tenho certeza que você estará ajudando também outras pessoas a compreenderem um pouquinho mais esse universo infantil. Eu aguardo vocês aí até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau, gente!